finalizar, né? Na aula de hoje, pessoal, eu vou focar, então, num gênero textual que também é especialmente importante para vocês que vão fazer PSS, que é a carta do leitor, tá? Então, como eu falei, os livros aí desse bimestre de produção de texto, eles focam nos textos nos quais predomina a dissertação e a argumentação, né? Então, um desses textos é a carta do leitor, que é um dos gêneros textuais que cai no PSS2, né? Antes da gente começar, eu queria saber de vocês, vocês podem escrever no chat, também, se alguém quiser falar pelo microfone, pode me sinalizar no chat, né? Ah, professora, eu gostaria de falar, ou escreve microfone ali, enfim, escreva microfone ali que eu já entendo, né? E aí eu posso dar a fala para vocês, tá? Então fiquem à vontade para participar da aula. Em relação à carta do leitor, eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês pensam sobre esse gênero textual. Antes a gente estudar e ver o que é, né? Mas o que vocês acham por que uma pessoa escreve uma carta do leitor? O que vocês pensam sobre isso? Só para eu ter uma ideia do conhecimento que vocês já têm, se já escreveram uma carta do leitor, sim ou não, em que situações, o que leva uma pessoa a escrever uma carta do leitor, por que ela escreve uma carta do leitor, que ideia que vocês têm sobre esse gênero textual? Sabe me dizer? Vamos ver lá, a Cauã está digitando. O Cauã diz que tem um pouco de dificuldade nesse gênero, nunca conseguiu entender direito, né? Bom, vamos entender hoje melhor esse gênero textual, então, tá? Pessoal, como eu falei para vocês, mas tinha alguns alunos que não estavam, né? No capítulo 16, página 21, eu vou colocar até aqui no chat, caso alguém não me discute agora, né? Capítulo 16, página 21, nós temos lá o gênero textual carta do leitor, tá? Então, o livro traz algumas informações e traz um exemplo lá embaixo, né? Então, veja só, o público leitor, o que diz ali na página 21, né? Que o público leitor de um jornal ou de uma revista pode expressar a sua opinião por meio da carta do leitor. Então, veja, por isso que é um texto que prevalece a dissertação e a argumentação, porque é um gênero textual de opinião, né? O leitor de uma revista e de um jornal, ele lê sobre um tema, sobre um assunto em determinada revista, em determinado jornal, e ele sente a vontade de opinar, de colocar a sua opinião, o seu ponto de vista sobre aquela temática. Pode fazer uma crítica, pode fazer um elogio, pode expor o seu ponto de vista, enfim, né? Porém, não são todas as cartas que vão ser publicadas, né? Nós podemos enviar a carta do leitor para o editor, para a editora da revista, do jornal. Geralmente, hoje em dia, isso é feito por meio do e-mail, mas isso não significa que ela vai ser publicada, ela só vai ser publicada se o editor e se a editora aceitar aquela carta para a publicação. E aí o livro traz algumas características, né? Vejamos, depois eu vou trabalhar cada uma delas de forma mais aprofundada, né? Mas de forma geral, ali na página 21, né? É um texto com informações semelhantes a de uma carta normal. Então, vejam, pessoal, quando eu escrevo um texto para um processo seletivo, e esse texto é uma carta, né, que nem no PSS2, nós temos lá carta do leitor, carta de reclamação, carta de solicitação. Pensem que precisa ter a estrutura de uma carta normal. Então, tem que ter a data, tem que ter o vocativo, né, para quem ela se destina, a despedida, a assinatura, a cidade de origem daquela carta. Então, todos os elementos de carta vão estar presentes também na carta do leitor, tá? Objetivo claramente definido logo no
início da carta. Então, já no início, você coloca o teu objetivo, se é expressar a tua opinião, se é fazer uma crítica, se é fazer uma sugestão, enfim, tá? Linguagem clara, períodos breves, isenta de palavras de baixo calão e repetições de ideias, né? Tem um caráter opinativo e persuasivo, então busca persuadir. O que é persuadir? Convencer o leitor do seu ponto de vista, com base em fatos verdadeiros, né? Então, ele traz algumas características aqui na página 21 desse gênero, e ele explica também que hoje em dia o envio da carta do leitor acontece muito por e-mail, por isso muitas vezes ele não tem mais aquela estrutura tradicional de uma carta, porque no e-mail, no próprio e-mail você já tem a data, a cidade, você já tem o teu nome ali, enfim, né? Então ele acaba tendo uma característica um pouquinho diferente de uma carta tradicional atualmente, porque é sempre enviado por e-mail, né? Então, na página 21, nós temos ali embaixo um exemplo de uma carta de leitor que foi enviado ali na seção Fórum dos Leitores, espaço dedicado à publicação de cartas no jornal Estado de São Paulo. Vou fazer a leitura ali para vocês, né? Sob nova direção. Belos discursos. Então, ele deu um título para a carta do leitor dele, Belos discursos. Se os novos prefeitos conseguirem um desempenho administrativo tão eficaz quanto seus belos discursos de posse prometem, certamente entrarão para a história como os maiores gestores de todos os tempos. Mas, historicamente, não é exatamente o que se espera que aconteça. Os cidadãos estão fartos de palavras e ações demagógicas. Luciano Harari, aí o e-mail dele, e a cidade, São Paulo, né? Então, foi uma carta, uma opinião ali que ele enviou por e-mail sobre alguma matéria, sobre alguma publicação desse jornal, certo, pessoal? Então, vejam que essa carta do leitor, mostrada aqui na página 21, é uma carta bem curtinha, né? Então, geralmente, hoje em dia, essas cartas, elas são enviadas, assim, elas têm, no máximo, 2 parágrafos, né? Porque a gente há uma tendência na sociedade da linguagem ser cada vez mais objetiva, mais rápida, as pessoas não têm tempo mais de ficar lendo textos muito longos, né? Porém, para um processo seletivo, para o PSS, vocês têm no mínimo 10 e no máximo 17 linhas. E o ideal é que vocês escrevam as 17 linhas para tirar uma boa nota. Então, essa carta do leitor, para o PSS, ela não vai ser tão curtinha assim como é na realidade. Então, uma coisa são os gêneros textuais circulando aí socialmente na realidade, né? Outra coisa é quando você pensa em produzir um gênero textual voltado a um processo seletivo como o PSS. E é nisso que eu vou ajudar vocês, né? Como estruturar uma carta para o PSS, o que colocar no primeiro parágrafo, no segundo, no final da carta, no começo da carta, né? Que conteúdo colocar, que linguagem utilizar. Então, é sobre esses elementos que a gente vai pensar aqui na aula de hoje. E tudo isso vai ajudar vocês lá na produção do PSS, tá? Por isso, prestem bastante atenção, fiquem bem atentos aqui à aula, né? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Se tiverem dúvidas, se quiserem falar alguma coisa, podem sinalizar ali pelo chat, tá? Eu vou fazer a projeção da tela. Se eu estiver indo muito rápido, às vezes eu me empolgo e falo muito rápido, podem me avisar também. Podem falar, professora, volta um pouquinho, explique melhor o slide anterior, enfim. Fiquem à vontade, tá? Pessoal, só me deem um ok se está projetando a tela aqui para vocês, por gentileza. Se deu certo aqui, produção de texto, carta do leitor, capítulo 16, página 21. Ok, beleza. Qualquer coisa me avisem aqui, tá? Peraí, não vou deixar ele totalmente fechado, que pelo menos eu enxergo. Bom, se bem que não adianta, vou deixar tudo aberto aqui mesmo. Daqui a pouco eu minimizo para ver se vocês têm algum questionamento no chat.
explicando, podem ir enviando as questões pelo chat, tá, pessoal? Fiquem à vontade, certo? Então, já coloquei a página, o capítulo ali, né? Só relembrando os gêneros do segundo ano do PSS, né? Então, nós temos a carta do leitor, de reclamação e de solicitação. Então, começamos aí nesse bimestre a estudar a carta do leitor. No outro bimestre, eu vou continuar com vocês com a de reclamação e a da solicitação. Mas vocês vão ver que depois que a gente estuda uma, as outras ficam bem mais fáceis, porque são parecidas, seguem uma mesma estrutura, uma mesma linguagem, o que muda um pouco é o conteúdo, o objetivo da carta. Né? Então, a gente vai estudar esses três tipos de cartas aqui, tá? O resumo, que também é um gênero que eu vou trabalhar com vocês, e o texto dissertativo argumentativo que a gente vem trabalhando ao longo aí desse bimestre, certo, pessoal? Então, só relembrando, né, quais os gêneros para os quais vocês devem estar preparados, e até o final do ano vocês vão produzir todos eles, tá? Então, a carta do leitor, vamos pensar aqui sobre a situação comunicativa. Eu encontrei esse esquema, digamos, na internet, ele está até em espanhol, inclusive, né? Mas porque eu achei muito interessante, né? Então, vejam só, qual que é a situação de comunicação? Nós temos um leitor, né, o leitor, que é autor da carta também. Então, por isso que a situação comunicativa da carta do leitor, ela é um pouco diferente, né? Porque ao mesmo tempo que ele é leitor, ele lê uma revista, ele lê um jornal, ele é autor também da carta, né? E aí ele tem um leitor explícito, que é o leitor que ele sabe que vai ler, ou que ele espera, pelo menos, que vai ler a carta dele, que é o diretor ou o editor da revista. Então vejam só, isso causa muita confusão na carta do leitor. E às vezes as pessoas acham que a carta do leitor ela é escrita para a comunidade, para os leitores da revista. Não. A carta do leitor ela é escrita para o diretor ou para o editor, editora da revista. Quem edita a revista que vai fazer uma seleção das cartas para serem publicadas lá no jornal ou na revista. Tá? Então, quem é o teu vocativo? Para quem você destina a tua carta? Para o editor ou editora do jornal ou da revista, né? E aí nós temos também um leitor implícito, que são os leitores possíveis, né? Por quê? Por que leitores possíveis? Porque eles só vão ler a sua carta se ela for publicada. Você não sabe se ela realmente vai ser publicada ou não. Mas quando escreve, você precisa imaginar que sim, que existe essa possibilidade dela ser publicada, certo? Então, um leitor de uma revista, de um jornal, escreve uma carta para opinar sobre um tema ou um assunto para o editor dessa revista e desse jornal, certo? E ele vai ler e vai decidir se essa carta vai ser publicada ou não para mais pessoas lerem. Muito bem, então pensando nisso, pensando nessa situação comunicativa, nós podemos dizer então que a carta do leitor ela faz parte de um domínio midiático da mídia, né, e jornalístico. Então o domínio aí dos jornais, das revistas, enfim, né? Nesse tipo de texto, nesse gênero textual, melhor dizendo, né, o leitor ele vai então expressar um posicionamento sobre um assunto publicado numa revista ou num jornal. Então, o leitor ele resolve se posicionar sobre um tema que foi publicado numa revista ou num jornal, né? Então, para que serve? Qual o objetivo da carta do leitor? É um meio pelo qual o leitor ele pode se aproximar mais da revista, se aproximar mais ali da publicação da revista, expressando ou a opinião dele sobre o tema, ou quem sabe dando uma sugestão, o que mais pode ser discutido sobre esse tema, fazendo perguntas, reclamações, elogios, tá? Então, pertence à esfera social e requer do autor um posicionamento social e um posicionamento ideológico. Né, o que vocês imaginam, agora interagindo um pouquinho aí com vocês, vou deixar minimizado aqui, vejam essa última parte, ela diz o seguinte, né? Que esse gênero textual requer um posicionamento social. O que vocês imaginam que é esse posicionamento social? Qual seria um posicionamento social para você colocar numa carta do leitor, por exemplo? O que vocês acham que significa isso? Alguém tem alguma ideia ou não tem nem ideia? Alguém? Não? E o posicionamento ideológico? Então, veja, um posicionamento social e um posicionamento ideológico. Posicionamento ideológico, alguém imagina o que seria isso?
Nada? Então vamos descobrir então, né? Vamos descobrir porque são elementos importantes aqui para a carta, tá? Pessoal, então vejam só, o que é o posicionamento social que precisa estar expresso da carta do leitor, né? Então veja, é o seu papel, é a sua posição dentro da sociedade. O que você é? Qual a sua função na sociedade? Né? Então, quando do sujeito se coloca no texto e diz qual é a sua função social. Então, quando você diz na carta do leitor, se você é estudante, se você é professor, se você é pai, se você é pesquisador, etc. Se você é um médico, se você é um dentista. E no caso do vestibular, geralmente o autor ele vai assumir um papel social fictício para dar maior credibilidade ao texto. Então, eu tenho uma matéria, eu tenho um texto motivador que fala sobre saúde, que fala sobre vacina, por exemplo. Então, eu me posiciono como médico, como enfermeiro, como uma pessoa da área da saúde, como um farmacêutico, por exemplo, né? Por quê? Porque dá mais credibilidade para a minha opinião. Então, eu sou uma pessoa que eu entendo, eu sou dessa área, eu entendo sobre esse tema, eu tenho credibilidade para opinar sobre esse tema. A gente já vai ver num exemplo ali como que esse posicionamento social aparece no texto. E o posicionamento ideológico, né? O que é ideologia? São as ideias, os valores que fazem parte de uma sociedade, né? E diferentes ideologias circulam dentro de uma mesma sociedade. Então, o posicionamento ideológico é quando o sujeito expressa a sua ideologia, o seu ponto de vista, os seus valores, e vai defender o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Né? Então, posicionamento social e o seu ponto de vista são coisas que não podem faltar na carta do leitor, certo? Bom, vamos para um exemplo, né, para ficar mais evidente, mais claro tudo isso que eu estou falando aqui, né. A UEM, a Universidade Estadual de Maringá, é uma das universidades que também cobra a carta do leitor já há mais tempo que a UEPG, inclusive, e aí eu trouxe um exemplo para vocês de uma proposta que caiu em um vestibular da UEM e um exemplo de redação feita para essa proposta, para a gente, então, começar a entender, né, como se estrutura essa carta, como se escreve, o que não pode faltar, tá? Então, qual que era a proposta aqui? Vejamos, como leitor da revista Veja, escreva uma carta ao editor, senhor Silva, com até 15 linhas, expondo sua opinião a respeito da nova lei antipalmada, sustentando sua posição. Assim a carta, apenas com o nome leitor. Essa proposta, se eu não me engano, acho que ela é de 2014, na verdade. E vejam só, então, como leitor da revista Veja, o comando aqui de produção já dá um posicionamento social para quem vai escrever. Ele pode ter mais, mas ela já dá um. Então, você vai se posicionar como leitor da revista Veja, né? Você vai escrever uma carta a quem? Ao editor senhor Silva. No caso, o comando já dá um nome para esse editor, né? Com até 15 linhas expondo a sua opinião. Então, o objetivo é expor a opinião sobre uma série de textos básicos que eu não trouxe aqui, porque não dá tempo de ler tudo com vocês, né? Mas o que era essa lei antipalmada, né? Era uma lei que visa, na verdade, punir de maneira mais severa, mais rígida, digamos assim, né, pais, responsáveis, familiares que batam nas crianças, que deem, assim, né, sei lá, qualquer coisa, né, que batam aí nas crianças, né. E aí essa lei gerou um tipo de polêmica, porque alguns disseram, é exagero, né, tipo, uma palmada não faz mal para ninguém, isso aí é para educar, né, a criança vai aprender dessa forma. Outros a favor da lei, né? Porque acreditam que existem outras maneiras de educar que não precisa ser batendo, dando palmadas. Então, esse tema gerou uma certa polêmica no período em que ele foi levantado, no período em que isso foi discutido, tá? E aí o leitor escreveu, então, a seguinte carta. Só vou minimizar aqui para ver se está tudo ok. Beleza, bom, vocês não enviaram nada aqui no chat, então eu imagino que esteja tudo ok, tá? Se forem tendo dúvidas, vão perguntando, tá, gente? Ó, prestem bastante atenção agora, porque agora é o exemplo de carta, né? Então, com o exemplo, a partir do exemplo, é a principal forma de vocês, então, se apropriarem dessas características para depois escreverem os textos de vocês, fazerem as produções de vocês. Então, eu vou pedir bastante atenção agora na leitura aqui do exemplo
né? Fiquem atentos à linguagem, à estrutura. Eu vou passando ela devagar, assim, sabe? Para que vocês possam acompanhando o raciocínio e a estrutura. Caso trave ou aconteça alguma coisa, vocês não vejam, vão me avisando, tá? Então, Maringá, 26 de outubro de 2014. Toda carta precisa ter um cabeçalho. E isso é um critério de correção da UEPG, tá, gente? Depois que ela lança os critérios, ela coloca lá, a carta possui cabeçalho, né? O aluno estruturou a carta com cabeçalho, vocativo, corpo do texto, então isso é critério de correção da UEPG. Não esqueçam do cabeçalho. Tem muito aluno que sai da prova, professor, esqueci o cabeçalho, não sei porquê, acho que é nervosismo, ansiedade, então não esqueça, tá? Você vai colocar o lugar em que você está e a data em que você está. Por exemplo, Ponta Grossa, 20 de novembro de 2020, se for a data do PSS. Caro senhor Silva, editor da revista Veja, toda carta precisa ter um vocativo, toda carta. O primeiro passo é você mostrar quem é o seu destinatário, né? Para quem você está destinando essa carta, certo? Então, aqui, o destinatário da carta do leitor sempre vai ser o editor ou a editora da revista, do jornal para o qual está se inscrevendo, tá? Então, nunca vai ser os leitores da revista ou outras pessoas, sempre o editor ou a editora. Muito bem, vamos ver o primeiro parágrafo do corpo da carta. Leio todas as edições de Veja e fiquei desejoso de manifestar minha opinião depois que li o texto Palmadinha Fora de Lei, de 21 de julho de 2010. Sou professor do ensino fundamental e tenho 2 filhos, um de 6 e outro de 3 anos. Considero injustificáveis qualquer agressão física, por menor que seja, e humilhações feitas às crianças e adolescentes. Senhor Silva, os que apregoam as palmadas e até castigos físicos maiores e as humilhações alegam a falta de limites dos filhos na atualidade. Então, veja, como deve ser o primeiro parágrafo da carta do leitor. Em primeiro lugar, você precisa apresentar o assunto para o teu leitor. Porque, veja só, o editor da revista ele vai receber várias cartas, vários e-mails. Então, em primeiro lugar, ele precisa saber sobre qual tema, sobre qual assunto você vai comentar, né? Então, ele deixa claro aqui, ó, fiquei desejoso de manifestar minha opinião depois que li o texto Palmadinha Fora de Lei, de 21 de julho de 2010, tá? Então, ele já coloca o objetivo, que é manifestar a opinião, e ele já contextualiza o editor, ele já mostra para o editor o que ele vai comentar. Muito bem. O que mais aparece aqui já no primeiro parágrafo? O posicionamento social. Quem ele é na sociedade? Ó, eu deixei aqui em vermelho para vocês, em bordô, né? Sei lá qual que é essa. Leio todas as edições da Veja. Então, um dos posicionamentos sociais é leitor da Veja. O que mais? Sou professor do ensino fundamental. Outro posicionamento social, professor do ensino fundamental. Tenho 2 filhos, pai. Então, ele é leitor da Veja, ele é professor e ele é pai. Então, veja que ele assumiu posicionamentos sociais que dão a ele credibilidade para falar sobre esse tema. Então, ele é um educador, ele é um pai, ele tem filho, então ele tem propriedade para falar sobre essa lei antipalmada. O que mais deve aparecer aqui? Posicionamento ideológico, a tua opinião. Então, considero injustificáveis qualquer agressão física, por menor que seja, humilhações feitas às crianças e adolescentes. Bom, se ele considera que é injustificável qualquer agressão, por menor que seja, então ele é a favor da lei antipalmada, né? Então fica claro a opinião, o posicionamento dele. Só confirmar se está tudo bem aqui. Beleza, continuamos. Então, esse é o primeiro, é a forma como você vai estruturar o primeiro parágrafo. E o segundo parágrafo do desenvolvimento. Muito bem, pessoal. A partir do momento que você defende um ponto de vista, você precisa justificar, dizer por quê. Por que eu defendo esse ponto de vista? E aí vem a questão dos argumentos, né? Assim como no texto dissertativo argumentativo, na carta do leitor, a gente precisa de argumentos também. Então, vejamos os argumentos desse autor. Mas, caro editor, essa ausência de limites nada tem a ver com a falta de palmadas ou surras, muito menos gritos ou xingamentos. O problema é que não há segurança diante do filho e coragem de dizer não na hora certa. Além disso, é preciso ousar
abandonar o excesso de afazeres para conviver e conhecer o filho. Assim, as soluções surgem do próprio relacionamento. Acima de tudo, faz-se necessário amar, respeitar e ensinar os mais novos a proceder da mesma forma. Se o Estado está preocupado com o assunto, é porque não faltam exemplos de pais que usam dessas correções violentas, inclusive sem o mínimo bom senso. Parabenizo o senhor por suscitar discussões em torno de tão oportuna temática. Então, veja, ele traz uma série de argumentos para dizer por que ele considera injustificáveis qualquer agressão física e, portanto, ele é a favor da lei antipalmada, né? Então, ele coloca que o problema é que não há segurança diante do filho e coragem de dizer não na hora certa. Esse é um argumento, né? O que mais que ele coloca de argumento, né? Que é preciso ousar abandonar o excesso de afazeres para conviver e conhecer o filho. Então, ele diz que não é a palmada que vai resolver, mas é a convivência, conhecer o filho, né? E assim as soluções vão surgir do próprio relacionamento, sem a necessidade da agressão física. O que mais que ele coloca de argumento, né? Que se faz necessário amar, respeitar, ensinar os mais novos. Então, a educação, o ensinamento que está na base aí desse problema, né? E não a palmada, e não a agressão, né? O que mais que ele coloca de argumento? Ele comenta aqui a questão do Estado, né? Se o Estado está preocupado com o assunto, é porque não faltam exemplos de pais que usam dessas correções violentas, inclusive sem o mínimo de bom senso. Então, ele defende que se houve a necessidade de discutir essa lei, é porque, de fato, existem pais que passam dos limites, que não sabem usar esse tipo de correção da forma mais adequada, né? Por fim, ele parabeniza ali por gerar essas discussões. Temos a despedida respeitosamente leitor, que é a maneira como a proposta pediu para assinar, tá? Pessoal, muito importante, não se identificar em processos seletivos. A carta é um gênero textual que vocês devem assinar, tá? O comando de produção sempre vai dizer como você deve assinar essa carta. Se é leitor, se é João das Pedras, se é Maria Bonita, né, que é o RPG geralmente pede, né, enfim. Então, você tem que assinar exatamente como está pedindo ali na proposta. Se você assinar diferente do que está pedindo na proposta, você vai zerar a redação. Então, isso é muito sério, muito importante. Outro questionamento que sempre me fazem, professora, precisa uma linha para cada coisa? Uma linha para o cabeçalho, uma para o vocativo, uma para despedida, uma para assinatura? Não. Tá? A única coisa que precisa ficar numa linha isolada, separada, é o cabeçalho. Tá? O cabeçalho você não pode misturar com outras coisas. Mas, por exemplo, o vocativo, você pode escrever o vocativo e em seguida já começar o texto. Você pode terminar o texto e em seguida já colocar a tua despedida e depois a tua assinatura. Você otimiza o teu espaço, né? A não ser, sobrou uma linha. Daí tudo bem, se sobrou uma linha, então faz na próxima linha, não pula a linha, né? Não pode pular a linha, mas na próxima linha você coloca a despedida e a assinatura, né? Mas caso você veja que o espaço está meio apertado, você quer escrever mais, então não precisa uma coisa em cada linha, tá? Não tem essa necessidade. A única coisa que precisa ficar numa linha separada é o cabeçalho, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Compreenderam bem como estruturar? Deixa eu ver aqui. O cabeçalho, vocativo e despedida não precisam estar. O Matheus tinha perguntado, eu acabei respondendo já, né? Na verdade, veja só, em parágrafos, né? O cabeçalho, eu vou projetar de novo para responder essa pergunta. O cabeçalho não precisa de parágrafo, ele vai ficar junto à linha ali, sem parágrafo, o cabeçalho, tá? O vocativo, se ele vir numa linha separada do corpo do texto, não é obrigatório colocar parágrafo. Ele pode vir no cantinho, assim, o vocativo, tá, do texto. Agora, se você colocar o vocativo e já começar o texto do lado, aí coloque parágrafo, tá? A despedida e a assinatura, na verdade, eu recomendo que elas fiquem mais no canto direito da folha, mais no cantinho direito. Aqui eu coloquei no canto esquerdo, mas o ideal é que elas ficassem mais no canto direito, aqui do ladinho aqui, tá? Então, poderia ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu dar uma outra opção aqui para vocês entenderem melhor, tá? Aqui, parágrafo.
Então, uma outra opção seria assim, ó. Opa, o cabeçalho numa linha somente, juntinho ali da linha, não precisa de parágrafo. Aí o vocativo parágrafo, caro senhor Silva, editor da revista Veja, leio todas as edições de Veja e fiquei desejoso. Você não pula, você não vai para a próxima linha, você continua aqui. Você otimiza o espaço dessa forma e não tem problema algum, tá? Aí continua o texto e a assinatura, a despedida e a assinatura podem ficar na mesma linha e mais voltada aqui para o canto direito da folha, tá? De preferência mais para o canto direito da folha. Ficou claro aqui? Ficou claro, Matheus, como dá para organizar? De nada. Mas alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? O Cauã, que tinha falado que nunca entendeu direito esse gênero, conseguiu compreender melhor como estruturar o gênero? Ainda tem dúvida? Ficou mais claro? Beleza, então. Qualquer dúvida, vão enviando, tá, pessoal? A dúvida, ela surge, às vezes, principalmente na escrita do texto, né? Então, a escrita das cartas, elas vão... acredito que elas vão começar no outro bimestre, né? Pelo menos vão valer nota para o outro bimestre, tá, pessoal? Nesse bimestre aí não vamos ter tempo. Mas fiquem tranquilos que vocês ainda vão fazer a produção das cartas. E aí, no momento da produção, é quando as dúvidas elas surgem, né? Bom, então nós vimos aqui, em relação ao gênero textual, como eu sempre falo para vocês, a gente precisa pensar em 3 aspectos, né? O conteúdo. Então, a gente já viu que o conteúdo ele está relacionado a um tema, um assunto que foi discutido na revista ou no jornal, e você tem que opinar sobre ele. Então, é um conteúdo opinativo, né? Em relação à estrutura, acredito que tenha ficado, né, bem claro aqui como estruturar, né, seguindo essa estrutura que não tem erro, e a gente precisa pensar sobre a linguagem também. Então, vejamos algumas considerações. Veja, as cartas, acho que elas são os gêneros nos quais vocês devem usar uma linguagem mais formal, né? Então, por exemplo, essa formalidade, ela se expressa, por exemplo, no vocativo e na despedida. Então, veja, vocativo, prezado editor, caro editor, ou prezada editora, cara editora, né? Então, é uma linguagem formal, você se dirige à pessoa de forma muito respeitosa, tá? A despedida, cordialmente, respeitosamente, e depois a assinatura. Então, é uma linguagem formal, e, obviamente, seguindo aí a norma padrão da língua portuguesa, tá? A norma culta, né? Outra coisa, a linguagem da carta do leitor é sempre em primeira pessoa. Veja, diferente do texto dissertativo argumentativo, o texto dissertativo argumentativo a gente deve evitar a primeira pessoa, né? Porque ele é um texto que vai discutir o tema, digamos, para um público mais amplo, de forma mais geral. Então, você deve evitar deixar o texto muito pessoal. O texto deve ficar mais impessoal. Na carta do leitor é o contrário. Você deve usar a primeira pessoa. Então, acredito que, penso que, percebo que, me posiciono a favor ou contra tal coisa, tá? Então, você usa a primeira pessoa. O que mais? É uma linguagem parcial, ou seja, demonstra a opinião e as percepções pessoais sobre o tema. Então, é a sua opinião, o seu ponto de vista, as suas percepções sobre aquele tema, né? E, além disso, nós temos algumas marcas de interlocução. Então, a carta do leitor, ela tem essa característica de, digamos assim, dialogar com o leitor que no caso é o editor da revista, né? Às vezes fica meio confuso isso. Então, vejam, em vários momentos aqui, vários momentos não, mas em alguns momentos, né? Caro senhor Silva, né? Aqui também, ó, senhor Silva, os que apregam as palmadas. Mas, caro editor, então em alguns momentos você vai retomando o seu leitor, o seu destinatário, para marcar essa interlocução, esse diálogo, né, com o teu leitor, certo? Então essa é uma característica também da linguagem da carta do leitor, né? Uma linguagem formal, em primeira pessoa, parcial, com essas marcas de interlocução, né? Então, de maneira geral, o que a gente pode concluir até aqui, até o momento, a gente ainda vai ver mais coisas sobre esse gênero textual, né? Mas o que a gente pode concluir até o momento sobre esse gênero textual, né?
que ele é um texto breve, escrito em primeira pessoa. Como a gente viu no exemplo do livro, hoje em dia as cartas dos leitores, né, que são publicadas, elas são muito breves, elas têm geralmente no máximo um parágrafo, mas para o PSS ela não pode ser tão breve assim, né? Ela tem que ter no mínimo 10 e no máximo 17 linhas, e tem que seguir toda uma estrutura da carta tradicional, cabeçalho, vocativo, despedida, assinatura, né? Porque é uma carta escrita, né? Ela está sendo escrita ali para o processo. Temas atuais e de caráter subjetivo. Então, com certeza, se cair esse gênero textual, a UEPG vai trazer um tema, um assunto atual para vocês discutir. Por exemplo, no ano passado, caiu a carta do leitor no PSS 2. Né? O que me faz acreditar que provavelmente ela não vai cair de novo esse ano, provavelmente, mas não tem como ter certeza, porque eles podem de repente decidir lá, vamos pôr carta do leitor de novo, justamente porque os candidatos não estão esperando, acham que não vai cair, vamos colocar de novo, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Mas no ano passado já caiu carta do leitor no segundo ano, e os alunos tinham que discutir a questão da vacina. A gente sabe que existe um movimento contra a vacinação. Não sei se já leram alguma coisa sobre isso, né? Que dizem que a questão que a vacina pode fazer mal, pode trazer malefícios e tudo mais. E por outro lado, a ciência diz que não, que a vacina é importante, que ela é um acordo coletivo, né? Das pessoas se protegerem e tudo mais. Então, os alunos tinham que escrever sobre esse tema, que é um tema muito atual, né? A linguagem, ela tem que ser simples, clara, objetiva. Simples não significa que eu posso escrever de qualquer jeito. Simples no sentido que ela tem que ser muito clara, ficar muito claro para o leitor aquilo que eu estou escrevendo, né? Porque ela vai atingir um público grande. Presença de destinatário e remetente, então quem é o meu destinatário, né? A assinatura vai mostrar quem é o remetente, e é um texto expositivo e argumentativo, né? Então eu exponho um tema, eu defendo um ponto de vista e apresento argumentos para a defesa do meu ponto de vista, tá? Então, de forma geral, seria isso, né? Eu até preparei mais uma atividade, um exemplo aqui para vocês, mas não vai dar tempo da gente discutir, fica para a próxima aula, tá, pessoal? Nós temos 4 minutos, eu vou deixar esses 4 minutos para vocês enviarem, né, suas perguntas. Você já tem uma ideia qual vai ser a proposta da redação do PSS? Olha, é difícil saber, né? A única coisa que eu sei, né, vai cair um desses gêneros que a gente está trabalhando, ou resumo, ou carta, ou dissertativo argumentativo. Na verdade, deixa eu até colocar aqui para vocês, ó, peraí, como assim? Esse ano mudaram os gêneros aí do PSS, tá? Então, no segundo ano, no ano passado, a gente tinha dissertativo argumentativo, resumo, carta do leitor, só carta do leitor e notícia. Então, esse ano saiu a notícia e entraram mais 2 cartas de reclamação e de solicitação. Então, assim, eu realmente estou apostando, né, achando que talvez aí vai cair para esse ano no PSS ou carta de reclamação ou carta de solicitação. Por quê? Porque é novo, né? Veio esse ano, esses gêneros textuais começaram a ser cobrados nesse ano, no segundo ano, no PSS 2. Antes não tinha. Então, eu imagino que talvez, né, pode ser que eles coloquem um desses gêneros, por serem gêneros novos, que não eram cobrados antes, tá? Mas, assim, é difícil ter como eu falei, tem que estar preparado para tudo, tudo pode acontecer, né? Então, a gente vai se preparar aí para esses 3 gêneros textuais, para esses 3 tipos de texto, né? Em relação ao tema, ainda é muito difícil ter uma ideia, né? Mas é importante sempre estar atualizado, lendo aí as discussões atuais, né? O que está acontecendo na sociedade atualmente, sempre são levantados aí discussões sobre temas atuais e bem recentes, tá?